compartilhar com vocês, continuar compartilhando com vocês a nossa série de mensagens que fala sobre discipulado, seguindo Jesus, princípios do discipulado cristão. Como seria bom, né, nesse momento a gente estar reunido e perguntar ali presencialmente um ao outro, mas tem sido uma experiência também que Deus tem nos dado, e uma experiência maravilhosa estar aqui, pelo Facebook, pelo YouTube, podendo fazer um pouquinho de uma exposição bíblica e discipulando. Eu quero dizer que você fique muito à vontade para fazer uns comentários, né, no Facebook. A maioria tem interagido no Facebook, a gente também está no YouTube. Você pode, de repente, ir lá no YouTube, na Igreja Batista Videira. Se você não é inscrito ainda, se inscreve lá no canal da nossa igreja e também pode compartilhar. Eu, particularmente, claro, aqui eu estou assistindo pelo programa que a gente usa, mas aos domingos, né, a maior parte dos domingos quando eu assisto, eu gosto muito de assistir pelo YouTube, né? Então acho que eu sou um dos poucos que está lá no YouTube com pouquíssimas pessoas assistindo, e compartilho também sempre o link lá do YouTube e também aqui do Facebook, tá bom? E eu queria dar continuidade, como eu já falei para vocês, nós já falamos sobre as Escrituras, já falamos sobre oração, e aí começamos agora a falar sobre crenças fundamentais. Então, dessas crenças fundamentais, na última semana nós falamos sobre a grandeza de Deus, e tem algo que é tão maravilhoso pensar de que a criação de Deus demonstra a grandeza de Deus, não é? E lembrei da canção, então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu. Mas hoje eu queria falar sobre a natureza humana, também nesse processo de discipulado. E aí, fica muito à vontade, até para perguntar. Não sei se eu posso te ajudar aqui, né? Nem sempre dá, mas fica à vontade também para perguntar. E eu queria falar então sobre a natureza humana com vocês. É um assunto importantíssimo de conversar sobre ele. Baseado nele, a gente vai ler alguns textos lá de Gênesis, no capítulo 1, né, porque eu já deixo o Jonatas alerta aí, estou com a minha Bíblia aqui no computador aberta, no celular também, mas eu já deixo alerta, porque às vezes, para não mexer, eu já leio aqui, eu leio com vocês, a mesma leitura que vocês fazem. Gênesis no capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos ao longo dessa exposição, e também Romanos, né, capítulo 3, então vão ser textos, né, primeiro um texto de Gênesis, capítulo 1, depois a gente já vai pular para Romanos, capítulo 3, dar uma alternada nisso daí. Mas você deve ter visto na nossa divulgação, deixa eu falar com vocês, sobre a natureza humana. Sabe aquele ditado, gente, que o pessoal diz de forma popular, que às vezes era muito dito nas telenovelas, né? Enfim, siga o seu coração, não é? O seu coração está mandando, então faça o que o seu coração está dizendo. E eu, no processo de discipulado, às vezes com as pessoas, eu digo, olha, não faz isso. Você seguir seu coração, o negócio vai dar errado aí, viu? Vai dar bronca se você seguir seu coração, porque a Bíblia nos diz que o nosso coração ele é extremamente enganoso. E é por isso que nós convidamos as pessoas de maneira popular, não é? Quando a gente diz, entrega o teu coração ao Senhor Jesus, não é? Deixa o Senhor habitar no teu coração. Essa forma metafórica de falar, é a ideia também de dizer de que os nossos pensamentos, sentimentos, né, aquilo que vem, como a gente diz, do coração, ele é enganoso realmente, quando a gente confia totalmente no nosso coração. Ele é uma representação da nossa natureza humana. E a nossa natureza humana, normalmente, nos inclina, nos leva para fazer algo que está distante do Senhor. E é por isso que a ação de Deus é vir e nos transformar todos os dias. Já ouvi uma frase interessante dizer para vocês, que dizia, o velho homem Cristo crucificou na cruz. Esse novo homem, todos os dias eu preciso ali me entregar para ser crucificado também com Cristo. Então, isso é interessante demais, sabe? Olha só, deixa eu mencionar uma canção muito bonita, não vou cantar ela, tá bom? Eu vou só recitar o que diz essa canção. E é uma canção que fala sobre natureza humana. Na verdade, o nome da canção é Natureza Humana, né, do cantor Sérgio Lopes. Eu acho interessante, ela diz que ninguém é tão perfeito que consiga fugir dos olhos vivos do Senhor. O Senhor que vê além do mais profundo abismo
e até segredos que eu nunca falei. Ele sabe cada um dos meus desejos, o que faço, onde ando, quem procuro. Conhece meu passado e conhece o meu presente. E ele conhece e quer fazer feliz o meu futuro. E o refrão diz: eu luto contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim, mas eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer para o mundo e reviver para Deus. Eu gosto muito dessa canção que retrata a vida da gente, né? Dia a dia a gente está nessa luta, meus irmãos, contra a nossa natureza humana. Mas nós somos a natureza humana, Deus nos criou. Quando eu digo a natureza humana, nós somos humanos, seres criados por Deus. E isso é maravilhoso. E eu queria fazer esse contraste de alguns textos bíblicos aqui. Então deixa eu ler com vocês primeiro em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26, para a gente ler e entender uma verdade fundamental. Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz: então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Só até aí o 26. Sobre os animais domésticos e sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Há algo importante para saber, mesmo entendendo nossa humanidade, é que nós fomos maravilhosamente criados por Deus. Isso é importante demais saber. Então, primeira coisa, nós somos humanos e somos a criação de Deus. E a gente tem muitos textos aí nesse capítulo 1 de Gênesis, quando você vai percebendo o Senhor fazer a sua criação, aí Deus cria a luz, Deus cria o mar, divide, né, as águas. E quando Deus vai fazendo a criação, ele vai dizendo que isso é muito bom, isso é bom, isso é bom. Porém, quando o Senhor ele cria o homem, quando ele cria o homem, há uma expressão interessante demais. Deixa eu ver, só conferir aqui para... Isso, pronto. Quando o Senhor cria o homem, ele vê que ele criou o homem e diz que a criação dele é muito bom. Isso não é só bom. Deus criou todas as coisas e diz que é bom, bom, bom. Mas quando a criação do homem, ele diz que é muito bom. Porque nós fomos maravilhosamente criados por Deus. O ser humano foi maravilhosamente criado por Deus. Deus nos criou realmente. E por sermos maravilhosamente criados por Deus, mesmo isso tendo sido manchado, né, vou dizer um pouquinho mais na frente, pelo pecado, mas nós somos importantes para Deus. Deus valoriza a vida humana, Deus valoriza o homem, Deus valoriza a vida. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos pesar muito algumas coisas, sabe, na nossa vida. Eu realmente tenho muita dificuldade de entender quando se junta um grupo, né, uma parte grande da população, para comemorar a morte de alguém. Eu não consigo entender, comemorar uma parte da criação, comemorar que alguém criado por Deus esteja morrendo, seja qual for a situação. E eu não entro no mérito das situações extremas, das situações extremas que existem, de crimes, essas coisas. Eu entendo até situações e tenho a sensibilidade de entender o que uma família passa e que quer que a justiça seja feita. E algumas vezes, talvez a gente ainda vai falar sobre isso, algumas vezes essa justiça tem um equilíbrio e Deus usa a justiça aqui na Terra para exercer justiça, evidentemente, e às vezes essa justiça vem como uma forma de prisão e, de repente, até morte. Mas não cabe a gente a comemorar isso. A gente pode até entender que a justiça foi feita e ficar feliz pela justiça sendo feita, mas não cabe a gente comemorar isso, porque nós fomos criados por Deus e a criação de Deus é maravilhosa. Então, Deus nos criou para a vida. Nós precisamos entender que todas as pessoas, mesmo aquelas que são mais desprezadas pela sociedade, são amadas por Deus.
Deus se importa com a vida delas. São criação de Deus. São importantes. E nessa criação de Deus é muito interessante, porque teve uma pergunta que me intrigou quando eu estava tentando dar uma lida nesse material, né, naquilo que a gente está falando aqui. Uma pergunta foi muito intrigante. Como a gente consegue explicar que na história a gente tenha, por exemplo, pessoas que foram extremamente bondosas na sua vida e pessoas que foram bondosas independente até se eram declaradamente cristãs ou não, e a gente tem pessoas que foram tão ruins durante a sua trajetória, pessoas ruins que não se importavam realmente com a vida e que faziam mal para as outras pessoas, que mataram pessoas e faziam isso com uma crueldade muito grande, e isso existe até hoje, pessoas que são, humanamente falando, eu gosto de dizer assim, de uma maneira bem horizontal, pessoas boas, enquanto a gente também tem pessoas extremamente cruéis, que não se importam com a vida humana. Como explicar isso? E tem algumas coisas que são meio inexplicáveis, sabe? Tem algumas coisas. Agora, a junção disso, de pessoas que são cruéis, de pessoas que têm atitudes boas, são boas para as outras pessoas, é exatamente a nossa natureza humana hoje, manchada pelo pecado. Há uma comparação que o apóstolo Paulo faz, que é como se a imagem a gente estivesse vendo ela no espelho. Só que o espelho na época de Paulo não era o espelho que a gente tem hoje. Então, hoje a gente mais ou menos iria parafrasear dizendo, é como se a gente estivesse olhando num espelho embaçado. Você já viu sua imagem no espelho embaçado, né? Naquele dia que está frio ou que vem um vento, você vê sua imagem, você está ali, mas está toda embaçada. Essa é a ideia da nossa imagem, né? Essa é a ideia da nossa natureza humana, de hoje sermos imagem e semelhança de Deus. Somos uma imagem e semelhança manchada pelo pecado, mas ainda existe a imagem e semelhança de Deus. Ainda somos capazes de fazer o bem, de amar, de cuidar das pessoas, porque ainda existe a imagem de Deus em nós. Isso eu falo de forma geral, independente da obra de Cristo, eu falo de forma geral. Então, ninguém, né? Vou dizer uma coisa, vou dizer uma frase que eu vi numa série recente, vou dizer uma coisa que crianças não sabem. Ninguém é totalmente bom, mas ninguém é totalmente mal. Então, humanamente falando, sem ainda entrar, eu vou dizer um próximo ponto sobre a obra de Cristo, claro, mas assim, quando a gente vê no nosso dia a dia, na sociedade, todas as pessoas têm a decisão, porque elas têm a imagem de Deus, elas são inclinadas para fazer às vezes coisas erradas, mas elas também podem decidir tomar atitudes corretas na sua vida. Isso é a natureza humana. Isso é porque somos criação de Deus e somos a mais importante criação de Deus. Tá bom? Agora, em segundo lugar, eu queria comentar com vocês uma segunda verdade, dessa vez no texto lá de Romanos, capítulo 3. Isso, Romanos capítulo 3. Deixa eu só conferir aqui o verso, a partir do versículo 9, não é? Romanos capítulo 3, verso 9. Nós somos, nesse mesmo tempo, somos vítimas e somos vítimas, mas somos também culpados por essa natureza humana pecaminosa que a gente tem. Romanos capítulo 3, a partir do verso 9, que diz assim: pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma. Pois já mostramos que todos os judeus ou gentios estão sob o poder do pecado. E aí o 10. Como afirmam as escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Só até o 10. O 10 afirma, como afirmam as escrituras, a Bíblia diz, ninguém é justo, nem um sequer. Meus irmãos, e aí é importante demais entender de que exatamente essa natureza pecaminosa da gente, ela nos inclina ao pecado, ao erro. A gente pode ser capaz até de fazer o bem para outra pessoa, mas nunca esse bem, as boas obras, as nossas boas ações serão suficientes
para nos justificar diante de Deus. Nós não conseguimos ser justificados diante de Deus, porque por mais que a gente faça uma boa ação aqui, de repente a gente é inclinado o pensamento e a gente, olha, pode pecar diante de Deus com palavras, com ações e com pensamentos. Porque quando a gente vai entendendo a natureza de Deus, a gente entende que Deus é santo, santo, santo. Nós somos pecadores. Então não há nenhuma atitude nossa, por mais que elas devam acontecer, que nos justifique diante de Deus. E é por isso que o texto que a gente leu de Romanos, que é um ensino de toda a Bíblia, está dizendo, olha, não existe nem um justo diante de Deus. Ninguém é justo diante de Deus. A ideia de justo ali é que ninguém consegue se justificar a si mesmo. Que ninguém, por suas obras, por seus feitos, por suas boas ações, consegue se declarar justo diante de Deus. Vou tentar dar um exemplo prático disso, uma coisa que aconteceu comigo, tá bom? E que eu já vi outros colegas falarem disso de outra forma, com outros exemplos. Eu achei interessante. Estava no trânsito e pensa um negócio que a nossa natureza humana se inclina para fazer coisas ruins, e às vezes aquele trânsito estressante. E é nessas horas que eu tenho um pedido que Deus seja, que Jesus precisa ser Senhor da nossa vida, né? E a gente eu vinha numa pista de dupla, não é? Ali, de sentido único, pista dupla, e lá na frente estava tendo uma obra, e eu estava no lado que essa obra estava acontecendo, então eu já estava perto da obra e precisava vir para o meu lado direito, estava no lado esquerdo, e olha só, aí quando eu ia entrar, o outro motorista, ele tinha diminuído a velocidade, e ele pensou assim, né, não, diminuir a velocidade, para eu passar, e eu dei aquela acelerada para entrar, só que na hora que eu fiz isso, o cara acelerou e ainda olhou para mim, né, acelerou, ainda olhou para mim, deu aquela risada irônica tal, e eu tive que meio que frear o carro e esperar outro dar a vez para que eu pudesse passar para o lado direito. Meu amigo, fiquei extremamente chateado com aquilo, mas passou, fui para o lado direito, segui, vida que segue, né, tal, e ouvindo minhas canções. Aí quando chega lá na frente, o papel inverteu. O lado que ele estava, não é? Ele tinha passado então para o lado esquerdo, mais uma vez ia estar interditado, e eu estava do lado direito, tinha permanecido. E aí esse cara precisava passar. E na hora, numa fração de segundos, gente, eu fico pensando isso, meu Deus, aí na hora, numa fração de segundos, a minha natureza disse, agora não vai passar não, fez aquilo comigo lá atrás, quero ver que você vai passar agora. E eu estou dizendo, abrindo meu coração com vocês, que de forma muito rápida, o Espírito de Deus falou, e é assim que você tem que agir, pagar com a mesma moeda, e na hora eu disse, eita, não. E o que eu fiz na hora foi diminuir a velocidade, e fazer exatamente o que ele não fez comigo. Tentar, deixei ele passar, e ele pareceu ficar meio por fora, buzinou e seguiu. E na hora que a gente foi seguindo, eu tive aquele sentimento legal, poxa, que coisa legal, fiz uma coisa legal, e aquilo às vezes vai até as atitudes boas da gente, vai meio massageando o nosso coração, e por alguns minutos não, por um tempinho que eu estava andando ali, eu fui correndo, me sentir o máximo, que eu tinha feito uma boa ação e que agora eu tinha algo bacana com Deus. E o Espírito de Deus, mais uma vez, foi trazendo à mente de que o que eu fiz é correto porque é a atitude cristã, mas de que eu não sou justo só por causa daquela atitude, de que aquilo é uma consequência da obra de Cristo e porque o Espírito de Deus falou comigo, mas de que não é aquilo que me faz alguém melhor do que ninguém, nem mesmo daquela pessoa que eu prestei uma gentileza. Não, porque quem me justificou e quem me faz ser justo diante de Deus, para que eu possa ter atitudes como aquela, foi a obra de Cristo em nós. Por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve do capítulo 1 ao capítulo 3, na verdade, praticamente até o capítulo 11 de Romanos, falando sobre a nossa natureza, sobre quem somos, e de que essa natureza ela é enganosa e que nós não somos justos diante de Deus. Não somos, por nossos atos, não. Agora, tem uma outra verdade que eu queria dizer para vocês, entendeu? E queria agora voltar para Gênesis, não é? Capítulo 1, agora versículo do 28 até o versículo 30, para dizer, meus irmãos, Gênesis 28, Gênesis capítulo 1, do versículo 28 ao versículo 30, para falar
que nós somos responsáveis pela criação de Deus. Olha só. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Outro 29, eu acho isso. Deixa eu ver o 29 aqui. Então Deus disse, né? Gênesis capítulo 1, verso 29. Então Deus os abençoou e disse... não, esse é o 28, 29. Então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento. E dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, os animais selvagens, as aves do céu e aos animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Olha só, meus irmãos, o Senhor nos dá, Deus nos criou, maravilhosamente nos criou, nós pecamos, nós não somos justos por causa das nossas obras, mas pela obra de Cristo em nós. Mas nós temos uma responsabilidade, todas as pessoas têm uma responsabilidade de cuidar da criação de Deus. Esse é o mandato de Deus para a sua criação, que ele cuide da criação dele. É o mandato de Deus para o homem, para a sua principal criação, mas é que ele cuide de toda a criação. Às vezes as pessoas dizem: nós somos a principal criação de Deus, nós somos o melhor que Deus criou, Deus olhou e disse que era bom, mas quando nos criou disse que era muito bom. E a gente esquece que isso é acompanhado de uma grande responsabilidade, cuidar da criação de Deus. Eu aprendi, adolescente, na igreja, sabe, uma lição valiosíssima. Não jogar lixo no chão, pelo menos assim, tomar um cuidado para que jogar o lixo nos lugares corretos, não é? E isso é muito importante aprender. Eu sei que aí diz: poxa, eu guardei um papel de bala, outra coisa para jogar no lixo, né? Reciclável. Isso não vai salvar o mundo. Algumas pessoas dizem: não, é a minha responsabilidade fazer isso. A minha responsabilidade. Mas mais do que isso, sabe? É importante cuidar e amar os animais, por exemplo. Maltratar animal é um erro, é um pecado diante de Deus. Tem tantas pessoas que fazem isso, né? Eu não sei se não é obrigado a criar nenhum animal. Não tem essa obrigação de criar na sua casa, no teu apartamento. Mas tem a obrigação diante de Deus de cuidar, de se importar, de não maltratar. Isso tem. Por isso que eu valorizo demais algumas pessoas que cuidam disso daí. Mas é mais do que isso, é cuidar também das árvores, é cuidar dos pássaros, não é? Então a gente questiona: poxa, nós somos chamados para criar pássaros em gaiolas? Nós somos chamados realmente para isso, para fazer isso? Enfim, e não poluir os rios. Meus irmãos, nós somos chamados para cuidar da criação de Deus, é o nosso chamado. E devemos fazer isso com empenho. E também cuidar dos seres humanos. A gente tem que cuidar, nós não temos que deixar de nos importar com a necessidade das pessoas. Nós temos que prezar para que as pessoas tenham boa qualidade de vida, começar para que nós também possamos ter uma qualidade de vida. A qualidade de vida não está relacionada a ter muito dinheiro, sabe? Mas, enfim, nós somos chamados a cuidar da nossa saúde, com os recursos que nós temos também. Então, não é ficar desleixado com a nossa saúde, mas é cuidar da nossa saúde também. Com isso, eu não estou dizendo que você tem que ser uma atleta. Com isso eu estou dizendo que você precisa tomar os cuidados com a sua saúde, comer coisas que são gostosas, né? E, como a gente diz, e comer coisas gostosas e saudáveis também. Enfim, tem tantas outras coisas que, se a gente tivesse junto, você estaria contribuindo agora e a gente estaria aqui falando sobre isso. Mas nós somos vocacionados, a criação de Deus, para cuidar, o melhor de Deus na criação, para cuidar de toda a criação. E é uma responsabilidade que Deus deu aos seres humanos. Com a nossa natureza pecaminosa, ainda somos chamados para fazer isso. Então a gente já viu que nós somos a criação de Deus,
e nós somos maravilhosamente criados por Deus. Nós vimos que nós somos culpados pela maior tragédia da humanidade, que é o pecado, e por isso que a gente não é justo diante de Deus, realmente. Não existe ninguém que é justo no sentido de sua justiça própria conseguir se justificar diante de Deus. Somos responsáveis pela criação de Deus, por cuidar da criação. Agora, eu queria voltar lá para Romanos, capítulo 3. Agora, Romanos, capítulo 3, verso 21 e verso 22. Para concluir esse momento, falando sobre, mesmo na nossa natureza humana, nós fomos declarados justos por causa da obra de Cristo em nós. Então, a gente vai lá, Romanos, capítulo 3, verso 21, que diz: agora, porém, olha só, recebe isso aí. Conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Cristo, em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem distinção. Meus irmãos, a nossa natureza humana que nos engana, que nos inclina para fazer o que é errado, que nos faz, que cria às vezes pessoas que nós olhamos e diz, poxa, são pessoas monstruosas, mesmo sendo criação de Deus, essa natureza humana que faz com que as pessoas se distanciem de Deus também, porque não submetem essa natureza diante da obra de Cristo, essa natureza humana que fez com que ninguém consiga ser justo diante de Deus, ou seja, com nenhuma obra, por melhor que a gente seja, que ainda que a gente doasse todos os nossos bens para ajudar as pessoas em caridade, isso não pagaria, e isso não nos justificaria diante de Deus, porque nós estamos diante de um Deus que é santo, 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 e nós somos pecadores, manchados pelo pecado, porque aquela criação de Deus foi manchada por conta do pecado de Adão, e legalmente agora, por conta daquele pecado, todos nós somos pecadores também. Porém, olha que coisa maravilhosa. Nós agora somos declarados justos. Nós agora, como diz o texto, agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés, nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos. Sabe, deixa eu dar mais ou menos um exemplo, é como se você está, eu sempre gosto de dar esse exemplo dos discipulados, você está no tribunal e lá você é acusado e você é culpado. E o juiz está para bater o martelo e dizer, essa pessoa é culpada e precisa ser punida. Mas alguém que está lá tem um direito legal, porque essa pessoa não é culpada, de chegar e dizer, olha, ela é culpada, mas eu vou assumir o lugar dela. Eu estou declarando que essa pessoa é justa, porque eu vou assumir e receber a culpa dessa pessoa. Foi o que Cristo fez por nós. Lá na cruz, Jesus recebeu os nossos pecados. Jesus não se tornou pecador, mas ele assumiu os nossos pecados. E por isso, de uma forma misteriosa, a Bíblia tem uns mistérios, né, fantásticos, diz que Deus não olhou para ele, não é? Quando ele diz, Pai, por que me abandonaste? Talvez numa fração de segundos, quando Jesus assumiu todos os nossos pecados, deixa eu dizer, toda a nossa culpa. Jesus perdoou na cruz os pecados que a gente cometeu no passado, cometemos hoje e ainda vamos cometer. Jesus, quando assumiu a nossa culpa ali, ele nos declarou justo. E aí, diante do juiz que iria nos condenar, alguém tomou o nosso lugar e nos declarou justos. E eu fico pensando, a nossa natureza humana, que é pecaminosa, mas essa natureza humana, ela agora pode ser colocada diante de Deus, e a gente ainda vai ser inclinado pelo pecado. Eu gosto de dizer que é o já ainda não, né? Eu gosto de dizer não, eu aprendi sobre o já e ainda não. Nós já somos salvos, mas nós também ainda seremos salvos. Como assim? Nós já fomos porque Cristo já completou a obra em nós. Ainda seremos porque enquanto vivemos aqui, ainda lutamos com essa natureza pecaminosa dia a dia. Agora, o Espírito que habita em nós, e aí quando a gente peca, quando a gente erra, a gente se entristece, porque a gente fica mal, porque a gente está ferindo alguém que habita em nós, que é o Espírito de Deus. Mas a gente é perdoado mesmo assim. E a gente não perde a salvação por isso, porque essa salvação foi conquistada por Cristo na cruz. Porque em nós
Por causa da obra de Cristo há arrependimento. Então nós somos declarados justos. Somos justos? Não. Somos declarados justos por causa da obra de Cristo em nós. Meus irmãos, até a nossa natureza humana, que nos inclina para fazer o que é errado, quando colocada diante de Deus, ela serve também para a glória de Deus. O que é que eu queria te convidar nesse processo? É que coloque a sua vida. Aquilo que é mais difícil. Eu gosto de dizer que a obra de Cristo em nós é como a faxina de uma casa. Já fez faxina pesada na sua casa? Tem lugares que é mais fácil de limpar, não é? Tem lugares que a gente passa o paninho, poxa, tá limpo aqui. Mas tem lugares que parece que a gente é mais difícil, né? Tem lugares que está encrostado alguma coisa que é difícil de sair. Assim é a nossa vida. Tem áreas da nossa vida que a obra de Cristo em nós já tratou e isso aí já está tranquilo de viver. Mas tem áreas mais difíceis de se libertar, de seguir, de servir a Cristo. Mas essas áreas difíceis precisam ser, é a nossa natureza humana, mas precisam ser colocadas diante de Deus, para que essa natureza humana tenha mais de Cristo, para que Cristo habite em nós, para que quando o nosso coração quiser nos levar para um caminho distante do Senhor, nós possamos entender que Cristo fez uma grande obra em nós e a nossa natureza humana está agora submetida ao senhorio daquele que nos declara justos, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que nós possamos cada dia nos submeter nossa vida e quem somos diante de Deus, tá?